Fala, mitas e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu venho aqui no YouTube e respondo para vocês as perguntas que fizeram lá no meu Instagram, Eduardo Cruz. Já convido você para seguir, porque lá eu posto stories todo dia, algumas postagens, tudo buscando o melhor para você e mostrar que através dos estudos a gente chega longe até no Cartola. E eu peço para você, se você gosta do conteúdo aqui do canal, deixa seu like e deixa seu comentário falando o que você acha do quadro, se acha que eu poderia implementar alguma coisa, algum tipo de pergunta que eu poderia responder. Me fala aqui embaixo, porque as ideias são sempre bem-vindas. Eu agradeço muito e manda para os amigos, porque conhecimento é para ser compartilhado. E vamos para a primeira pergunta. Você prefere Keno ou Rony? Então vamos lá. O Rony, para mim, ele tem um jogo mais fácil. O Atlético Mineiro tem um jogo um pouquinho mais difícil. O Rony, ele vai jogar, provavelmente, vamos ver como vão os times, porque tem Libertadores aí, mas provavelmente ele jogue centralizado. Isso é bom para ele e tudo mais, só que a gente não tem um histórico tão bom do Rony. Ele tem poucos gols. Fez gols nos últimos jogos? Fez. Mas se você olha para trás, ele não tinha muitos gols. No meio de semana jogou, não deu uma finalização, então já preocupa um pouco. Eu acho que, comparando com o Keno, aí você olha o Keno finaliza todos os jogos. Você olha os últimos 6 jogos, só um aí não participou de gol, com gol ou assistência. Então eu acho o Keno muito mais consistente, com todas aquelas características que a gente vê de cara que vai continuar indo bem. Agora o Rony é mais uma incógnita. Tem um jogo melhor, só que eu prefiro acreditar no cara que tem a consistência ali de todos os jogos, a bola tá vindo nele o tempo inteiro, tá chutando o tempo inteiro e tá participando de gols o tempo inteiro. E mais uma pergunta. Vai fugir dos jogadores do São Paulo essa rodada? Não. Eu não pretendo fugir assim dos jogadores, mas eu vou analisar. Eu não vou usar como critério simplesmente que é clássico, então eu vou fugir. Mas também não vou pensar, é clássico, é um jogo, São Paulo é melhor e acabou, pronto. Não, tudo tem que ser levado na equação e para mim eu vou analisar jogador a jogador se eu acho que vai bem na rodada. Eu acho que pode ser um jogo mais truncado, pelo jeito que joga o Corinthians, então talvez eu não vá nas peças ofensivas. Aí eu vou analisar nas outras peças para ver se vale a pena ou não. Tem uma pergunta interessante. Jogador bom ou jogador ruim que erra muito gol? Essa pergunta é bem interessante, porque você coloca dois tipos de jogadores bem complicados de se analisar, né? Para começar, jogador ruim que erra muito gol. Será que esse jogador é ruim mesmo, de verdade? Isso que eu acho que as pessoas confundem muito, por isso que eu quero entrar nesse ponto. Porque muitas vezes o jogador está perdendo diversos gols, mas ele já tem uma qualidade muito boa, que é o posicionamento. O cara recebe chances. Essa, para mim, é a primeira característica que eu olho para escalar um jogador. Mais do que se ele é bom tecnicamente, eu olho se ele tem oportunidades, se o time joga em função dele, se ele se posiciona bem, porque ter oportunidades é a parte mais difícil do futebol, porque a gente está falando no nível alto, nível de profissionais. A tendência é não ter tanta diferença assim, mas o que faz mais diferença entre os jogadores? É os jogadores que têm mais chances e menos chances, porque se um jogador bom e um jogador ruim tiver a oportunidade sem goleiro, a maior chance é dos dois fazerem gols. Então, só para você ter uma noção. Então, eu tendo muito mais a olhar as oportunidades que o cara tem do que se o cara é só bom tecnicamente. Só que tudo entra na balança, então eu tento sempre analisar. Ora eu vou escolher um jogador mais pelo talento, ora eu vou escolher um jogador mais pelas chances que ele cria, mas eu sinto que eu olho muito mais do que a maioria das pessoas para os jogadores que têm chances, porque para mim ali está o ouro. E eu tenho mais uma pergunta aqui. Você costuma estudar para a rodada junto com seu irmão? Mais ou menos. Antigamente, quando eu tinha meu trabalho normal e ele tinha o dele normal, a gente estudava e ia estudando. E aí a gente ia conversando e isso ajudava pra caramba. Eu aconselho muito a fazer isso. Por isso que eu sempre falo para vocês evoluírem as pessoas que estão do seu lado, porque isso vai fazer você crescer. Isso vai fazer você crescer porque elas vão te auxiliar. Mesmo se for um cara que está concorrente, teoricamente, na sua liga,
o fato dele ir bem vai te fazer você ir melhor ainda, porque o sarrafo aumenta, então você vai buscando sempre melhorar. Então sempre melhore as pessoas ao seu redor, compartilhe conteúdo, compartilha as pessoas que você sabe que vai bem para aquela pessoa, porque ela evoluindo, a tendência é você evoluir também. E com meu irmão hoje, aí como eu estou trabalhando mais focado nisso, e ele pode ser, enquanto isso, fazer outras coisas, então eu tô focado muito em estudar a rodada, aí eu pego, estudo e passo o conteúdo, assim como eu passo pro plano de sócios, eu passo o conteúdo para ele. E como ele já tem toda a mentalidade do que é importante e o que não é, e a gente está muito alinhado no que a gente utiliza para escalar, ele pega esses dados e analisa, porque se querendo ou não, se ele fosse passar todo o tempo que eu passo analisando, seriam 2 pessoas analisando aquilo muito tempo, para descobrir um ou outro jogador diferente ali que talvez não agregaria tanto. Então é muito mais vantajoso ele focar em outras coisas e eu focar nisso, porque isso cria vantagens pra gente conseguir fazer mais coisas diferentes juntos. Mais uma pergunta: Timão em casa e bom histórico recente contra o São Paulo, ou São Paulo que está num ótimo momento? Dúvida cruel. Eu vou falar mais de forma geral. Em primeiro lugar, tudo isso é importante. Eu não costumo escalar só pelo histórico. Eu acho que histórico é importante em alguns momentos. Na maioria, para mim, não é. Mas em alguns momentos, quando os times jogam mais ou menos da mesma forma, é interessante. Quando é clássico, acaba sendo interessante. Porque eu sempre penso se há uma pressão, se afeta psicologicamente. Que nem o São Paulo contra o Sport. Para mim, não é. Não era importante, porque na cabeça dos caras do esporte ia estar, nossa, tem um tabu gigante para quebrar. Não, um time não tem grande importância para o outro. Agora, São Paulo e Corinthians, isso afeta, porque é um clássico. Então aí já é importante, os times jogam de maneiras parecidas com outros momentos, então aí sim é importante. Então eu levo em consideração isso, mas não levo só isso em consideração. Mas a maior lição de todas aqui é o seguinte: se você está na dúvida se aposta no Corinthians ou no São Paulo, significa talvez que você não deveria apostar em nenhum dos dois. Porque é o seguinte, se para você em algum momento está equilibrado, que você pode colocar de um time ou de outro, provavelmente esse não é o jogo que tem mais vantagem de um para o outro. Então você deveria procurar jogos que você tem claramente nítido que time é superior. Você não tem que adivinhar qual vai ser melhor de Corinthians e São Paulo. Você tem que pensar qual tem maior possibilidade de bem dos times da rodada. Se esse jogo você está na dúvida, talvez você deveria ir para outro, porque em outro jogo você não teria dúvida alguma. E é esse tipo de jogo que a gente tem que apostar mais. E bora para mais uma. 3 jogadores que não pode faltar no seu time essa rodada. Nesse momento que eu estou gravando, ainda existem dúvidas de quem joga e quem não joga, então eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar como se todos os times fossem com os titulares, tá? Pra gente ter uma visão melhor. Eu acho que pra mim, o Vinha do Palmeiras, é um lateral que desarma demais, é um cara muito acima da média, então pra mim não poderia faltar, Palmeiras com titular, lógico. Do Palmeiras também, já que joga contra o Bahia, o Veiga vem numa fase espetacular também, com pênalti, Palmeiras bem, então acho que o Veiga é muito interessante. E o Galhardo eu acho que o fato dele estar como meia, jogar de atacante, acho que essa rodada ele vai acabar surpreendendo. A gente vê o estado do Botafogo aí, é lamentável, jogou melhor contra o Flamengo, mas talvez mais porque era clássico. Então acho que o Galhardo pode ser uma boa para essa rodada. Porém, se, por exemplo, o Santos não jogar com o titular, só para dar um exemplo, a Arrascaeta para mim vai ser total unanimidade. Então, a Arrascaeta provavelmente já vai estar no meu time, mas seria mais unanimidade ainda. Então, só para ter uma noção, mas preferi falar os caras imaginando que todo mundo vai com titular. Por que eu não falei atacante? Porque eu acho que atacante tem mais opções. Então, não são tão unanimidades assim para eu falar que não pode faltar no meu time ou não pode faltar no seu time de nenhum jeito. Mas agora esses, pelas posições que ele joga, eu acho que eles são muito superiores aos outros para essa rodada. Bora para mais uma. Acho uma boa colocar o Patrick ao invés do Galhardo devido ao melhor momento e regularidade?
essa é uma coisa que, não sei se é esse caso, mas muita gente confunde a questão de estou jogando uma liga clássica, preciso ter regularidade, e colocar jogador de regularidade. Para mim são duas coisas completamente diferentes. Ter regularidade no seu time significa que seu time vai ter uma pontuação regular, ou seja, você vai sempre tentar ir do meio para cima nas rodadas, tentar estar entre o topo ali e tudo mais. Isso não quer dizer que você vai escalar jogadores regulares. Para mim não tem nada a ver isso. Se tem um cara para mim que tem muita chance de fazer gol numa rodada, eu vou colocar ele, mesmo que ele seja fazer gol ou ficar negativo. Para mim não importa, se ele tem muita chance de fazer gol, eu vou colocar aquele cara. E não tem nada a ver. Eu não vou colocar volante todo no meu time, 3 meias que são volantes só porque eles são regulares e toda rodada me dão 3 pontos. Eu não quero 3 pontos. Eu quero o cara que eu acho que tem chance de fazer 10, 12, 16. É esse cara que eu quero. Então eu vou sempre analisar essa possibilidade. Eu não vou colocar um cara só porque ele é regular. O Patrick, eu acho uma boa para a rodada. Porque ele não é o cara só que vai, por exemplo, só ter desarmes. Ele vai ter desarmes e ele tem chance de produzir ofensivamente. Só que para mim, o Galhardo tem muito mais chance de produzir ofensivamente, porque ele é o cara que joga mais avançado. Ele já tem muitos gols no campeonato, já tem muitas assistências no campeonato, bate pênalti no seu time, então eu acho que o Galhardo é muito melhor do que o Patrick por isso. Então eu nunca vou num cara só pela regularidade, porque regularidade não necessariamente é uma coisa boa, porque às vezes você quer que o cara exploda. Por exemplo, a Arrascaeta. O Arrascaeta não é regular. Mas eu vou colocar a Arrascaeta direto, porque a Arrascaeta tem chance de arrebentar. Uma vez que ele arrebenta, já vale por 6 caras que você colocou para fazer 3 pontos. Então essa é a diferença. Não tem nada a ver o seu time para regularidade com jogadores para regularidade. São duas coisas totalmente diferentes e muita gente confunde isso. Mais uma pergunta. É melhor ir no seu feeling ou nos estudos? Vamos lá. Deixa eu explicar. Por exemplo, em primeiro lugar, o que é feeling para mim? Feeling para mim é você querer escalar um jogador sem ter justificativa para isso, só porque você acha. Ponto, parou, mais nada. Você só acha. Isso é feeling para mim. Quando o cara fala assim, Luciano tá bem e o Brenner tá bem. Eu vou de Brenner ou eu vou de Luciano. Isso não é feeling para mim. Isso é escolha. Para mim existe escolha, existe opinião, e isso não é feeling. Para mim, feeling é você chegar e falar, é como se fosse tipo, sonhei com o jogador, acho que ele vai bem, ponto, acabou. Não! Agora, se você fala que você vai escolher o Luciano ou o Brenner, você está justificando por alguma coisa, por algum motivo você está fazendo isso. Então não é feeling para mim. Essa é a minha opinião. Isso não é feeling, isso é opinião. Você viu quantos gols o Luciano fez, você viu quantos gols o Brenner fez, como eles jogam, como eles participam do jogo. E aí você tem uma decisão entre os dois, isso é uma decisão, uma opinião, não é feeling. Entendeu? Agora, feeling não tem justificativas. Você simplesmente, eu acho que tal coisa. Porque, sei lá, eu acho. Isso é feeling pra mim. E entre feeling e estudo, eu sou sempre estudo, mas sempre. Eu tento eliminar tudo que pode se remeter a feeling, se remeter a opção. Pra mim, eu tento eliminar tudo. Por quê? Porque pra mim a única coisa que importa é longo prazo. Uma rodada não significa nada, então é sempre longo prazo. Então no longo prazo eu tenho certeza absoluta que o estudo vence. Pode dar certo você colocar um jogador X numa rodada, por exemplo o Marcos Paulo, como foi? Você colocar, pode dar certo? Pode, mas quantas vezes a pessoa vai errando até dar aquilo certo? Muitas vezes e ninguém vê. Agora, no longo prazo, isso te garante, por exemplo, você está colocando seu dinheiro, você não vai fazer uma loucura dessa porque você sabe que no futuro não dá certo. A longo prazo não dá certo, você vai perder dinheiro. E é essa a ideia que eu tenho. Estudo sempre e eu tento tirar tudo que está relacionado a sentimento, tudo que está relacionado a feeling. Feeling, se você não sabe a tradução, está ligado a sentimento. Eu tento tirar tudo para ser lógico, porque eu acho que a lógica vai me fazer ir bem no longo prazo. Bora para mais uma. Acertar o SG, o capitão, te dá uma probabilidade de uns 80% de chance de ganhar um tiro curto? Não, nem perto. Em primeiro lugar, já começa que depende do tamanho do tiro curto.
Tiro curto grande ou tiro curto pequeno? O capitão, todo mundo tem ou quase ninguém tem aquele capitão e os capitão que a maioria colocou foi mal? Tá vendo? Tem trocentas variáveis. E aí, para começar, tem uma variável gigantesca aí. E o resto do seu time? Você acertou o SG, acertou o capitão. Mas agora você vai errar os 3 meias? Aí o Arrascaeta que todo mundo colocou, você não tem. E o Arrascaeta fez 20 pontos. Não, então, furado isso, não tem nada disso. Não tem como, não chega nem perto disso, porque tem 1000 variáveis para se analisar. Mas para o tiro curto, você tem que tentar mitar como um todo. Você tem que acertar o capitão, tem que acertar o SG e tem que acertar a maioria do restante do time. Essas 3 coisas. Geralmente, para você ir no tiro curto maior, bem. E aproveitando, se você está gostando do que você está tendo aqui, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você vai receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu tô querendo trazer diversas novidades para cá, pro canal, e aí vai de você aproveitar ou não. Então mete o dedo no sininho, porque aí você vai receber logo de cara e você não vai deixar passar, hein? E mais uma pergunta, fechei a zaga do Galo, rodada passada e deu ruim, e agora? E agora continua normal, é tiro curto, você fechou a zaga, por que você fechou a zaga? Porque você tem que arriscar, você tem que ir para a estratégia de tudo ou nada. E se você vai para a estratégia de tudo ou nada, significa que você está arriscando, significa que tem mais chance de dar errado do que dar certo. Isso você tem que colocar na cabeça, tem que tatuar na sua cabeça. Se você está ousando, tem mais chances de dar errado do que dar certo. Mas por que você faz isso? Porque se der médio, você não ganha nada. Então, se você não arriscar, significa que a maior certeza que você tem de dar errado é essa. Porque vai dar médio e médio não ganha nada. Então, você tem que arriscar e uma vez que você ganha, vai valer por todas que você perdeu. É essa a noção. É essa a noção que você tem que ter. Vai dar errado? Vai. A maioria das vezes. Eu tenho certeza que a maioria das vezes vai dar errado. E tá tudo bem. Bola pra próxima. Você está jogando para uma vez que você ganha, valer por todas que perde e quem sabe por todas que você vai perder. Mais uma parecida. Ultimamente estou acertando bastante SGs, mas estou errando meio e ataque. Como melhorar? Vamos lá. Quando as pessoas falam isso, eu percebo que as pessoas não analisam algumas coisas. Por exemplo, as pessoas só olham os times que acertam SG. As pessoas esquecem os times que elas erraram SG, que aí já não tem mais chance nenhuma, ficou com a pontuação baixa, e às vezes você acertou o meio e ataque. O que acontece muito, você acerta o SG num time, aí do meio pra frente não vai bem, e aí você se lamenta, eu acertei o SG, só faltou acertar aqui e tal. E aí muitas vezes você não repara, mas também acontece, de você acertar do meio pra frente e errar o SG. E o que você faz pra isso? Nada! Acontece, vai acontecer diversas vezes, é normal. Pior é quando você não está acertando nenhuma das duas, nem o SG, nem o restante do time. É normal, gente, vai acontecer e é só ter paciência, é trabalho de paciência, porque você não joga para ganhar todas as rodadas, não tem como ganhar todas as rodadas, por melhor que você seja. Então você vai jogando e uma hora vai bater, só faz sua parte, estuda, aplica as estratégias que uma hora vai bater e vai valer por todas. E a última, me fale 2 SGs para essa rodada. Eu vou falar 2, eu vou falar uma mais padrão, que mais pessoas vão colocar, e outras que eu tô vendo menos as pessoas colocarem. A mais padrão é a do Palmeiras. O Palmeiras vem de 3 vitórias sem tomar gols em casa, então acho bem interessante utilizar a defesa do Palmeiras, porque é uma defesa consistente, mesmo quando teve desfalques, acabou não tomando gol. Então, para mim, é uma ótima nessa rodada. E um outro time é o Bragantino. O Bragantino acho que melhorou muito sua defesa. Vem sido muito mais consistente. Nos últimos jogos, todos os últimos jogos, um bom tempo, acho que nos 8 últimos jogos, só perdeu um jogo, foi contra o Grêmio fora de casa. Então é um time que vem consistente, acaba não fazendo grandes defesas o goleiro, porém um SG garantido ali vale muito para a rodada e eu acho que pode ser interessante, até porque o Fortaleza é mais inconsistente. E obrigado por estar aqui, não esquece de deixar seu comentário, sua pergunta, sua sugestão para os próximos, por favor, e me sigam lá no Instagram, porque lá no Instagram eu tenho muita coisa todo dia para vocês. E amanhã eu tenho Reavalia,
quadro que eu avalio os times da galera e mostro as estratégias que são melhores. Por isso que eu falei, ativa o sininho para você receber. E também para mandar seu time, você pode ir lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, e enviar o seu time depois que eu avisar para enviar. Acompanhe nos meus stories e é nóis!